Canal Dia de Green chegando com um caminhão carregado de palpites para esta terça-feira. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. É de graça e você ajuda muito o canal. Vamos com palpites da Copa Libertadores da América, Copa Sul-América, Brasileiro Série B, Copa da Argentina e Europa Sub-21. Agora vamos de palpites. No dia 27 de junho, terça-feira, às 13 horas, horário de Brasília, o estádio Boris Paixadze, em Tbilisi, será o palco do confronto decisivo entre as seleções sub-21 da Holanda e da Geórgia. Ambas as equipes estão lutando por uma vaga nas quartas de final e prometem proporcionar uma grande partida nesta tarde. Vamos analisar o jogo e fazer algumas previsões sobre o que podemos esperar. A seleção sub-21 da Holanda encontra-se atualmente na terceira posição do Grupo A, com 2 pontos conquistados em 2 rodadas. Até o momento, a equipe marcou um gol e sofreu um. Nos 2 jogos anteriores do campeonato, os holandeses empataram em ambas as ocasiões, ambas como visitantes. Apesar de terem garantido sua participação no Euro Sub-21 ao terminarem em primeiro lugar no grupo e das eliminatórias, a campanha da Holanda nesta competição está abaixo das expectativas. A Holanda Sub-21 enfrenta uma situação desafiadora, pois precisa dos 3 pontos para garantir sua classificação. Teoricamente, um empate com muitos gols poderia ser suficiente se Bélgica e Portugal também empatarem, mas confiar nessa combinação de resultados não é uma opção confiável. A seleção holandesa possui um histórico de sucesso no Campeonato Europeu Sub-21, tendo conquistado o título nas edições de 2006 e 2007, além de ter alcançado as semifinais em 2013 e 2021. No entanto, nos últimos 4 jogos em todas as competições, eles têm registrado empates. O técnico da Holanda Sub-21, Erwin van der Looy, deve contar com jogadores-chave como Brian Brobbey e Joshua Zirkzee para causar problemas à defesa da Geórgia. Van der Looy provavelmente usará um esquema tático 4-2-3-1, com Zirkzee atuando em uma posição mais ampla. Ryan Gravenberch, do Bayern de Munique, é outro destaque do time holandês e deve atuar no meio-campo, juntamente com Kenneth Taylor. No entanto, a equipe terá um desfalque importante, já que Quinten Timber está suspenso devido a cartões amarelos acumulados. Por outro lado, a Geórgia Sub-21 tem surpreendido a todos e está na liderança do grupo com 4 pontos conquistados em 2 jogos. Até agora, os georgianos marcaram 4 gols e sofreram 2. Nas últimas 2 partidas, venceram uma e empataram a outra. A equipe revelação do torneio mostrou sua força ao derrotar Portugal por 2-0 na estreia e empatar em 2-2 com a Bélgica na segunda rodada. Agora, precisam apenas de um empate para garantir sua vaga nas quartas de final. A Geórgia Sub-21, comandada por Ramais Vanadze, vem surpreendendo a todos com seu desempenho consistente. A equipe georgiana não relatou nenhuma preocupação com lesões após o empate contra a Bélgica, o que indica que o mesmo time pode ser escalado para o confronto contra a Holanda. Além disso, Tsitaishvili, que marcou um gol importante vindo do banco de reservas no último jogo, provavelmente ganhará um lugar na equipe titular. Gagua, artilheiro da equipe jogador do Real Union, deve liderar o ataque, mesmo com a presença de Guilashvili, que já marcou 8 gols nesta competição. Diante disso, a Holanda Sub-21 precisa dos 3 pontos para garantir sua vaga nas quartas de final, enquanto a Geórgia Sub-21 precisa apenas de um empate. Assim, em termos táticos, espera-se que a Holanda adote uma abordagem mais ofensiva, buscando pressionar a defesa da Geórgia desde o início, a fim de conquistar a tão sonhada vitória. No entanto, minha previsão é que o jogo tenha mais de 2,5 gols. Na terceira rodada da fase de grupos do Campeonato Europeu Sub-21, o confronto entre Portugal e Bélgica será realizado no Mikhail Mesky Stadium, na cidade de Tbilisi, na Geórgia. A equipe portuguesa teve uma estreia decepcionante na competição, sofrendo uma derrota por 2-0 para a Geórgia Sub-21, mesmo sendo considerada favorita. Na segunda rodada, empatou com a Holanda Sub-21, em um jogo equilibrado, o que coloca Portugal em uma situação delicada na briga pela classificação. Atualmente, Portugal ocupa a 4ª posição do Grupo A, com apenas um ponto conquistado. A equipe precisa vencer neste jogo para ter chances de avançar para a próxima fase, estando apenas um ponto atrás do segundo colocado. Nos últimos 5 jogos oficiais, Portugal obteve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, vencendo a Romênia Sub-21 e a Noruega Sub-21, empatando com a Holanda Sub-21, e perdendo para o Japão Sub-21 e para a Geórgia Sub-21. Por outro lado,
A seleção sub-21 da Bélgica está invicta nas duas primeiras rodadas, mas busca sua primeira vitória na competição. Empatou tanto contra a Geórgia sub-21, 2-2, quanto contra a Holanda sub-21, 0-0. Atualmente, a Bélgica está na segunda posição do Grupo A, com 2 pontos conquistados. A equipe precisa vencer para garantir sua classificação sem depender de outros resultados, estando apenas um ponto à frente dos demais concorrentes. Nos últimos 5 jogos oficiais, a Bélgica obteve 2 vitórias e 3 empates, vencendo o Japão sub-21 e o Israel sub-21, além de empatar com a República Tcheca sub-21, Holanda sub-21 e Geórgia sub-21. Embora Portugal seja considerado favorito, suas atuações no torneio até o momento não justificam as cotações tão altas para a equipe belga. Portanto, uma opção de aposta interessante é a dupla chance para a Bélgica neste jogo equilibrado. Minha previsão é que o jogo tenha mais de 2,5 gols. No dia 27 de junho, terça-feira, às 17h10, do horário de Brasília, o estádio Júlio César Villagra, em Córdoba, receberá um aguardado confronto entre Godoy Cruz e Defensores Unidos. Após 2 adiamentos, finalmente essa partida irá acontecer. Agora, vamos analisar os detalhes desse jogo e fazer algumas previsões. O Godoy Cruz fará sua estreia no torneio enfrentando Defensores Unidos. Na última edição da Copa da Argentina, a equipe foi eliminada nas quartas de final pelo Banfield, nos pênaltis, após empate por 1-1 no tempo regulamentar, jogando fora de casa. Agora, o Godoy Cruz busca um bom começo em sua campanha. No campeonato argentino, o Godoy Cruz ocupa a 9ª posição na primeira divisão. Em 21 rodadas, conquistou 32 pontos, marcou 27 gols e sofreu 23. Em seus últimos 10 jogos disputados em casa, pela Superliga Argentina, o Godoy Cruz teve um bom desempenho, com 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Além disso, a equipe está invicta a 8 jogos em seu estádio, com 5 vitórias e 3 empates. Na última rodada, o Godoy Cruz teve uma excelente atuação ao vencer o Boca Juniors por 4-0 em casa. O técnico Daniel Walter Oldra, do Godoy Cruz, deve contar com todo o seu elenco principal disponível para a partida. A equipe normalmente joga no sistema tático 4-4-1-1, buscando impor seu estilo de jogo aos adversários. Por outro lado, o Defensores Unidos também fará sua estreia nesta edição da Copa da Argentina de 2023. Sua última participação no torneio foi em 2018, quando coincidentemente eliminou o Godoy Cruz nas penalidades, na primeira fase. No entanto, acabou sendo eliminado na segunda fase pelo Newell's, sofrendo uma derrota por 3-0 jogando fora de casa. Na segunda divisão do Campeonato Argentino, o Defensores Unidos ocupa a 2ª posição. Em 21 rodadas disputadas, a equipe conquistou 34 pontos, marcou 19 gols e sofreu apenas 13. Com a melhor defesa da competição, o Defensores Unidos se destaca nesse aspecto, mas seu ataque ainda precisa ser mais eficiente. Ao analisar os últimos 10 jogos disputados como visitante, pela Primeira B Nacional, o Defensores Unidos teve um desempenho mais irregular, com apenas uma vitória, 4 empates e 5 derrotas. Nas últimas partidas, a equipe obteve uma vitória e uma derrota jogando fora de casa. Na rodada anterior, venceu o Güemes por 1-0, jogando em seu próprio estádio. Para o confronto contra o Godoy Cruz, o treinador Santiago Davio provavelmente manterá o mesmo elenco da partida anterior. A equipe costuma jogar no sistema tático 3-5-2, buscando explorar sua solidez defensiva e criar oportunidades de gol. Diante desses dados, podemos fazer uma previsão para o confronto entre Godoy Cruz e Defensores Unidos. O Godoy Cruz, com seu histórico recente de vitórias e bom desempenho em casa, é o favorito para vencer essa partida. A equipe tem se mostrado consistente tanto em termos de resultados quanto de desempenho, e conta com o apoio de sua torcida. Líder da Série B do Campeonato Brasileiro e acumulando uma sequência de 7 vitórias, o Novo Horizontino enfrentará o Botafogo de Ribeirão Preto, que está passando por uma transição de comando, nesta terça-feira, 27 de junho. A partida será realizada no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, como parte da 14ª rodada da 2ª Divisão do Brasileirão, com início previsto para 21h30, horário de Brasília. O Novo Horizontino, em sua 2ª temporada na Série B, iniciou a sequência de vitórias em 20 de maio, quando venceu o Ituano por 2-0 no estádio Novelli Júnior, e desde então não parou de vencer. A 7ª vitória consecutiva ocorreu no último sábado, 24 de junho, quando derrotou o Tombense por 2-1, em Muriaé. Após passar 6 jogos sem sofrer gols,
O Novo Horizontino viu o Tombense abrir o placar aos 2 minutos do segundo tempo com Daniel Amorim. No entanto, a equipe não demorou a reagir e empatou aos 8 minutos com César. A virada veio aos 23 minutos, com um gol de Douglas Baggio. O resultado refletiu a superioridade do Novo Horizontino, que teve 47% de posse de bola, criou mais do que o dobro de oportunidades de finalização, 17 contra 8, e teve uma vantagem ainda maior no número de chutes certos, 7 contra 1. Com essa vitória, o Novo Horizontino chegou a 29 pontos, 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, mantendo a liderança na Série B do Campeonato Brasileiro, 2 pontos à frente do Sport do Vila Nova Gol, seus perseguidores mais próximos. No entanto, como mandante, o desempenho do Novo Horizontino é inferior, ocupando a 7ª posição no ranking dos times que jogam em casa na segunda divisão. Em 18 pontos disputados em casa, o clube conquistou 13, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 5 gols e sofreu apenas 1. Enquanto isso, o Botafogo de Ribeirão Preto encerrou a passagem do técnico Adilson Batista no último sábado, 24 de junho, após a derrota por 3-0 para o Vila Nova no estádio Santa Cruz. Essa derrota ampliou para 5 jogos o jejum de vitórias da equipe de Ribeirão Preto. A sequência negativa, iniciada em 27 de maio, conta com 3 empates e 2 derrotas. No total, Batista comandou o Botafogo de Ribeirão Preto por 19 jogos, conquistando 6 vitórias, 4 empates e sofrendo 9 derrotas. Marcelo Chamusca, recentemente demitido pelo Tombense, foi anunciado como novo treinador do clube, mas sua estreia está programada para o próximo jogo contra o Guarani, em casa, em 3 de julho. Contra o Novo Horizontino, o Botafogo de Ribeirão Preto será comandado pelo auxiliar José Leão. O time de Ribeirão Preto ocupa a 11ª posição na tabela de classificação da Série B, com 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, considerando os critérios de desempate. Como visitante, o desempenho do Botafogo de Ribeirão Preto é ligeiramente melhor, ocupando a 9ª posição nesse quesito na Série B, com 8 pontos conquistados em 18 disputados, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, marcando 6 gols e sofrendo 9. Levando em conta o bom desempenho do Novo Horizontino, sua consistência defensiva e a fase negativa do Botafogo de Ribeirão Preto, além do processo de transição de comando, a previsão é de vitória do Novo Horizontino. Na busca por retornar ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma enfrentará o CRB nesta terça-feira, 27 de junho. O duelo faz parte da 14ª rodada da temporada 2023 da 2ª Divisão e será realizado no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma, com início marcado para 19 horas, horário de Brasília. O Criciúma vem de uma sequência de 6 jogos em que obteve 3 vitórias e 3 derrotas, e no último confronto empatou em 1-1 contra a Chapecoense. No clássico disputado na Arena Condá, o Criciúma teve maior posse de bola, 58%, mas a Chapecoense criou mais oportunidades de finalização, 16 contra 14. No entanto, o Criciúma teve uma melhor precisão nos chutes, acertando mais vezes o alvo, 4 contra 3. O gol da equipe catarinense foi marcado por Thiago Marques aos 32 minutos do primeiro tempo, com assistência de Felipe Mateus. Já a Chapecoense empatou aos 15 minutos da segunda etapa, com gol de Neto. Com esse resultado, o Criciúma chegou a 24 pontos, 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, ocupando a 6ª posição na tabela de classificação da Série B. Está um ponto abaixo do Vitória, que está no 4º lugar e é o último time dentro da zona de acesso para a Série A. Como mandante, o Criciúma tem um bom desempenho, ocupando a 3ª posição entre os times que jogam em casa na Série B. Em 21 pontos disputados no estádio Heriberto Hulse, conquistou 15, 5 vitórias e 2 derrotas, marcando 10 gols e sofrendo 4. Por outro lado, o CRB, após 3 vitórias consecutivas sob o comando do técnico Daniel Paulista, perdeu pontos no último jogo ao empatar em 2-2 com o Ituano. Mesmo jogando em casa, a equipe alagoana saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. No entanto, o Ituano empatou no segundo tempo, resultando no empate final. O CRB possui 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, ocupando a 14ª posição na tabela de classificação. Como visitante, o CRB tem um desempenho melhor, sendo 5º colocado nesse quesito na Série B, com 9 pontos conquistados em 18 disputados, com 3 vitórias e 3 derrotas. Apesar das oscilações recentes, o Criciúma demonstra potencial para um desempenho mais consistente. Além disso, jogando em casa, onde possui um aproveitamento superior,
o Tigre é visto como favorito neste confronto contra um CRB em ascensão. Portanto, a previsão é de vitória do Criciúma. Com a melhor campanha da Série B do Campeonato Brasileiro, porém ainda não na liderança do torneio, o Sport terá Chapecoense, na zona de rebaixamento, em seu caminho nesta terça-feira, 27 de junho. O confronto ocorrerá na Arena Condá, em Chapecó, como parte da 14ª rodada da segunda divisão do Brasileirão, com início marcado para as 19 horas, horário de Brasília. O empate no clássico de sábado, 24 de junho, diante de um Criciúma que se mostra candidato ao acesso para a primeira divisão, acabou sendo satisfatório para a Chapecoense. O time de Chapecó viu o Criciúma abrir o placar aos 32 minutos do primeiro tempo, com um gol de Thiago Marques. No entanto, a Chapecoense igualou o placar aos 15 minutos do segundo tempo, com um gol de Neto após assistência de Maxwell. O resultado refletiu o equilíbrio do clássico. Apesar de ter tido menos posse de bola, a Chape teve mais chances de finalização em comparação com o Criciúma, 16 contra 14, mas teve menos chutes no alvo, 3 contra 4. Com esse empate, a Chapecoense ampliou para 7 jogos sua sequência sem vitória. Essa série, iniciada em 21 de maio, inclui 4 derrotas e 3 empates. Com 11 pontos, 2 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, a Chapecoense ocupa a 17ª posição na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, o primeiro lugar na zona de rebaixamento. No entanto, possui a mesma pontuação do Londrina, que está em 16º lugar e é o primeiro time fora do Z4 devido à vantagem no número de vitórias, 3 contra 3. Como mandante, o desempenho da Chapecoense é ligeiramente melhor. A equipe ocupa a 16ª posição no ranking dos donos da casa da segunda divisão do Brasileirão. Em 21 pontos disputados na Arena Condá, conquistou 6, uma vitória, 3 empates e 3 derrotas, marcando 6 gols e sofrendo 7. Por outro lado, o Sport mira objetivos mais altos no torneio. Na quinta-feira, 22 de junho, jogando na Ilha do Retiro, o time somou mais 3 pontos e ficou próximo de assumir a liderança da Série B e venceu o Juventude por 3-0, estendendo sua série invicta para 7 jogos. Desde 28 de maio, o Sport conquistou 6 vitórias e um empate, embora uma das vitórias tenha sido inútil. O rubro-negro venceu o São Paulo por 3-1 no Morumbi, mas foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil nos pênaltis. Contra o Juventude, o Sport abriu o placar aos 11 minutos com Luciano Juba. Aos 32 minutos, Wagner Love marcou o segundo gol. Ambos os gols foram assistidos por Edinho. Na segunda etapa, Filipinho marcou o terceiro gol aos 19 minutos, novamente com assistência de Wagner Love. Com essa vitória, o Sport chegou a 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates e uma derrota e ocupa o segundo lugar na tabela de classificação da Série B, 2 pontos atrás do Novo Horizontino. O Sport possui um aproveitamento melhor do que o clube de Novo Horizonte, 75% contra 74%, mas está atrás devido a ter disputado um jogo a menos. O confronto contra o CRB, pela primeira rodada, foi adiado e será realizado em 5 de julho em Maceió. Se o Sport mantiver seu padrão de pontuação, terá a oportunidade de assumir a liderança do torneio. No entanto, o Sport apresenta um desempenho inferior como visitante. É o 10º colocado no ranking dos times visitantes na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Em 15 pontos disputados fora de casa, conquistou apenas 6, uma vitória, 3 empates e uma derrota, marcando 4 gols e sofrendo a mesma quantidade. Apesar disso, o Sport é tecnicamente superior e taticamente melhor estruturado em comparação com a Chapecoense. Portanto, mesmo jogando na Arena Condá, a previsão é de vitória do Sport no confronto da 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. A opção de aposta recomendada para esse jogo é o empate anula a favor do Sport. Com uma ampla vantagem, o São Paulo defenderá nesta terça-feira, 27 de junho, a liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana. O adversário será o Tigre, da Argentina, em uma partida válida pela 6ª rodada da fase de grupos do torneio de 2023. O jogo acontecerá no estádio do Morumbi, em São Paulo, com início marcado para as 21h30, horário de Brasília, assim como o confronto entre Tolima, da Colômbia, e Academia Puerto Cabello, da Venezuela, que completa a rodada final da segunda etapa da competição continental. Ao vencer o Tolima por 5-0 em casa, o São Paulo praticamente assegurou a primeira colocação do Grupo D e, consequentemente, a possibilidade de avançar diretamente para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time atingiu 13 pontos, 4 vitórias e um empate, mantendo a liderança e uma vantagem de 3 pontos em relação ao Tigre,
que pode igualar sua pontuação em caso de vitória nesta terça-feira. No entanto, para superar o São Paulo, o clube argentino precisaria de uma goleada. A diferença no saldo de gols entre as equipes é de 8. Portanto, o São Paulo poderia perder por até 4 gols de diferença e ainda assim manter a primeira posição. Isso garantiria ao clube o direito de pular a fase de 16avos de final da Copa Sul-Americana, evitando um confronto com uma equipe rebaixada da Copa Libertadores da América e também oferecendo 2 datas livres no calendário do segundo semestre como bônus. Somente uma derrota por 5 ou mais gols de diferença colocaria o São Paulo na segunda posição. No entanto, mesmo assim, o time teria a possibilidade de continuar na briga pelo título da Sul-Americana, na qual foi vice-campeão na temporada anterior. No último sábado, 24 de junho, o São Paulo não resistiu ao Cruzeiro em Belo Horizonte, perdendo por 1-0 em uma partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol contra de Rafinha aos 4 minutos do primeiro tempo determinou a vitória da equipe mineira. Com essa derrota, o São Paulo permaneceu com 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas e ocupa a 11ª posição na tabela de classificação do Brasileirão. Apesar de saber que a possibilidade de alcançar a primeira posição do Grupo D da Copa Sul-Americana é difícil, o Tigre entrará em campo no Morumbi nesta terça-feira tranquilo. Com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, a equipe argentina assegurou antecipadamente sua classificação para a próxima fase do torneio ao ser goleada pelo São Paulo na rodada anterior. Enquanto isso, o Tolima, que ficou estagnado nos 5 pontos, perdeu a oportunidade de lutar pela segunda posição. No entanto, tem faltado qualidade nas atuações do Tigre, que ficou 6 jogos sem vencer, 3 derrotas e 3 empates, antes de superar a frágil Academia Puerto Cabello, que ainda não pontuou na Copa Sul-Americana, vencendo por 2-1 em casa. Após essa vitória, não demorou muito para celebrar outro sucesso. Apesar de ter sido derrotado por 1-0 pelo Platense em sua partida seguinte, o Tigre venceu o Vélez Sarsfield por 2-1 em um jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Argentino, graças a um gol contra de Brizuela aos 44 minutos do segundo tempo. Com esses resultados, o Tigre alcançou 25 pontos, 6 vitórias, 7 empates e 8 derrotas e agora ocupa a 17ª posição na tabela de classificação da Liga Profissional. A equipe está 7 pontos abaixo do Godoy Cruz, que está em 9º lugar e fecha a zona de classificação para competições continentais em 2024. Embora o confronto entre São Paulo e Tigre seja praticamente uma formalidade, permitindo que ambas as equipes preservem jogadores visando seus compromissos nas ligas nacionais, o São Paulo, por ser mais qualificado e jogar em casa, é o favorito para vencer o Tigre. Com sua classificação garantida antecipadamente para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza entra em campo nesta terça-feira, 27 de junho, apenas para cumprir tabela diante do Palestino, do Chile, que ainda está lutando por sua sobrevivência no torneio de 2023. O jogo acontecerá no estádio Teniente, em Rancagua, como parte da 6ª rodada da fase de grupos. O confronto está marcado para as 19 horas, horário de Brasília, assim como o jogo entre São Lourenço, da Argentina, e Estudiantes de Mérida, da Venezuela, que encerra a jornada final do Grupo H. O Palestino perdeu a chance de competir com o Fortaleza pela liderança do Grupo H ao empatar sem gols com o São Lourenço na penúltima rodada. No entanto, o resultado teve seu lado positivo, deixando a equipe chilena em uma posição bastante confortável na disputa pela segunda vaga do grupo. Essa posição não leva diretamente às oitavas de final, mas permite continuar lutando pelo título, embora exija uma batalha extra na fase de 16avos de final. Com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, o Palestino se manteve na segunda posição do grupo, com uma vantagem de 3 pontos sobre o São Lourenço, que é o terceiro colocado. Portanto, um empate contra o Fortaleza é suficiente para garantir a vaga na próxima fase. Além disso, o Palestino teve um longo período de preparação para o confronto, uma vez que o campeonato chileno está em recesso desde o final do primeiro turno. A equipe não joga desde 19 de maio, quando perdeu em casa para o O'Higgins por 1-0. Na classificação do campeonato nacional, o Palestino ocupa a 11ª posição, com 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, estando 3 pontos atrás do Everton, que é o 7º colocado e fecha a zona de classificação para competições internacionais na temporada de 2024. Além da Sul-Americana, o Palestino está disputando a Copa do Chile e venceu o Santiago Morning por 5-4 na fase de 16avos de final, garantindo vaga nas oitavas de final, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Colo-Colo e Unión La Calera. Por outro lado,
o Fortaleza viu sua sequência de 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana ser interrompida na última rodada, jogando contra o Estudiantes de Mérida, na Venezuela, que até então não havia conquistado nenhum ponto. O Fortaleza foi derrotado por 1-0. Na partida, Romero desperdiçou uma cobrança de pênalti logo aos 4 minutos. No entanto, o empate entre São Lourenço e Palestino na outra partida da rodada tornou a derrota irrelevante. Apesar disso, o Fortaleza, com 12 pontos, 4 vitórias e uma derrota, assegurou com uma rodada de antecedência a primeira posição do Grupo H e o direito de avançar diretamente para as oitavas de final. Palpite acima de 2,5 gols na partida. O River Plate enfrentará o The Strongest da Bolívia nesta terça-feira, 27 de junho, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2023. A partida está marcada para as 21 horas, horário de Brasília, assim como o confronto entre Fluminense e Sporting Cristal, que completa a jornada final do Grupo C. O River Plate conseguiu uma importante vitória por 2-0 sobre o Fluminense na penúltima rodada, o que o colocou em uma posição mais confortável na luta pela sobrevivência na Copa Libertadores. Com 7 pontos, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, está na vice-liderança do Grupo C, empatado com o Sporting Cristal, mais à frente devido ao maior número de gols marcados. O River Plate depende apenas de seu próprio resultado para avançar às oitavas de final, podendo garantir a vaga com uma vitória ou até mesmo com um empate, desde que o Sporting Cristal não vença o Fluminense. O River Plate vem em um bom momento, com uma sequência de 4 vitórias consecutivas no Campeonato Argentino. Na última partida, venceu o Instituto por 4-1, atingindo a marca de 50 pontos e mantendo uma vantagem de 10 pontos em relação ao segundo colocado, o Talleres. Por outro lado, o The Strongest vem de 3 derrotas nos últimos 4 jogos, incluindo a derrota para o Sporting Cristal na Copa Libertadores. Com 6 pontos, 2 vitórias e 3 derrotas, o The Strongest ocupa a última posição do Grupo C e precisa vencer o River Plate para ter chances de avançar às oitavas de final. Além disso, precisa torcer para que o Fluminense não vença o Sporting Cristal. Em caso de empate em Buenos Aires, o The Strongest pode ficar com uma vaga na Copa Sul-Americana, desde que o Fluminense vença seu jogo. No entanto, o desafio é complicado para o The Strongest, que sofreu uma derrota por 6-3 para o Nacional Potosí no último jogo pelo Campeonato Boliviano. Apesar da derrota, o The Strongest ainda lidera o campeonato, mas sua vantagem em relação ao segundo colocado diminuiu para 1 ponto. Considerando o contexto, um palpite para o jogo seria acima de 2,5 gols na partida, indicando a expectativa de um jogo com mais de 2 gols marcados. O Fluminense enfrentará o Sporting Cristal do Peru nesta terça-feira, 27 de junho, no Maracanã, pelo último jogo da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2023. O Fluminense precisa apenas de um empate para garantir sua vaga nas oitavas de final. A partida está marcada para as 21 horas, horário de Brasília, assim como o confronto entre River Plate e The Strongest, que completam a programação do Grupo D. No primeiro turno, o Fluminense teve um desempenho perfeito, vencendo todas as partidas e aplicando uma goleada de 5-1 sobre o River Plate. No entanto, seu desempenho caiu nas últimas rodadas, perdendo para o The Strongest e para o River Plate. Apesar disso, o time lidera o grupo com 9 pontos e precisa apenas de um empate para avançar. No entanto, uma derrota pode eliminá-los e relegá-los à Copa Sul-Americana. Além da Copa Libertadores, o Fluminense também foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil e teve uma queda de rendimento no Campeonato Brasileiro. No entanto, no último jogo contra o Bahia, o Fluminense conseguiu uma vitória por 2-1, mesmo com um jogador a menos, o que trouxe um pouco de confiança à equipe. O Sporting Cristal teve um período maior de preparação para o jogo, tendo vencido seu primeiro jogo no torneio encerramento do campeonato peruano. Na primeira metade do campeonato, o Sporting Cristal ficou na segunda posição. Na Copa Libertadores, o time está na terceira posição do Grupo D, mas uma vitória sobre o Fluminense pode garantir sua vaga nas oitavas de final. Considerando o contexto, um palpite para o jogo seria acima de 2,5 gols na partida, indicando a expectativa de um jogo com mais de 2 gols marcados. Na terça-feira, 27 de junho, o Atlético Mineiro enfrentará o Libertad, do Paraguai, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2023. O jogo é importante para o Atlético Mineiro, que mesmo em caso de derrota, tem a possibilidade de avançar para as oitavas de final. A partida está marcada para as 19 horas, horário de Brasília, juntamente com o confronto entre Atlético Paranaense e Alianza Lima, do Peru,
completando a agenda da última rodada do Grupo G do torneio. O Libertad teve a vantagem de se preparar exclusivamente para o duelo contra o Atlético Mineiro desde 9 de junho, quando disputou sua última partida pelo Campeonato Paraguaio. Após conquistar o título do torneio Abertura, com 51 pontos, o time paraguaio foca totalmente no jogo desta terça-feira. Na penúltima rodada da fase de grupos, o Libertad foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 1-0. Com 6 pontos na competição continental, 2 vitórias e 3 derrotas, o Libertad está 3 pontos abaixo do Atlético Mineiro, que ocupa a segunda colocação no grupo. Portanto, qualquer resultado que não seja vitória será insuficiente para reverter a situação. Além disso, o Libertad precisa vencer por uma diferença de pelo menos 2 gols para ultrapassar o saldo de gols do Atlético Mineiro e garantir a vaga nas oitavas de final. O time também precisa ficar de olho no Alianza Lima, que está na quarta colocação com 4 pontos e ameaça a posição do Libertad, podendo relegá-lo à Copa Sul-Americana. Por outro lado, o Atlético Mineiro teve menos tempo de preparação para o jogo e está passando por um período de transição no comando técnico. Luiz Felipe Scolari, que havia se aposentado como técnico ao final da temporada, retornou ao cargo de treinador do Atlético Mineiro após ser diretor de futebol do Atlético Paranaense, que faz parte do mesmo grupo na Copa Libertadores da América. Scolari assumiu o comando do time antes do empate por 1-1 contra o Fluminense, em 21 de junho. No jogo seguinte, o Galo foi derrotado por 2-1 pelo Fortaleza. Apesar das boas atuações nessas partidas, o Atlético Mineiro não conseguiu traduzir o domínio em gols. Considerando o contexto, um palpite para o jogo seria Atlético Mineiro empate anula, indicando que o Atlético Mineiro tem potencial para obter um resultado positivo, mas também há a possibilidade de um empate.